Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco! Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Parar para Vender. Hoje com Solomana Ibrahimo, diretamente de Moçambique, e vamos falar sobre vender com propósito. Ora bom, houve aqui algumas dificuldades técnicas, é a segunda vez que me acontece, houve aqui uma falha com o link do LinkedIn. Eu entretanto já criei um novo link para toda a gente poder aceder. E sem mais demoras, vamos então receber Solomana Ibrahimo. Olá, Solomana, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a toda a gente que está a assistir também. Boa tarde, Solomana. Olha, antes de mais, eu quero-te dizer que é uma honra eu poder-te receber naquilo que é este pequeno espaço do Parar para Vender. Deixa-me também te dizer que é a segunda vez que eu tenho aqui alguém de Moçambique. Aliás, o meu primeiro convidado foi de Moçambique, foi o Américo Mazivila. Suponho que vocês até se conhecem, não é? Certo. Excelente comercial, excelente profissional, conheço. Muito bem. Então, Américo, isto para quem não sabe, Américo não, Solomana, peço perdão. Sim. Solomana, isto para quem não te conhece, vamos então fazer aqui uma breve apresentação, não é? E então, sim. O que é que nós temos? O Solomana tem uma empresa, a Ubuntu Holdings, certo. Trabalha na área da consultoria, trabalhou durante muito tempo também na área das vendas, portanto trabalhou na Vodacom, digamos que é o equivalente à nossa Vodafone aqui em Portugal, não é? Certo. Depois foi diretor comercial na Paratus, certo. E entretanto criou aqui a Ubuntu Holdings. Certo. Ora bom, passou aqui também por Portugal para estudar na Lusófona, em Direito, certo. Correto, Solomana? Certo, correto, certíssimo. E então, o que é que aqui é importante em primeiro lugar esclarecermos, Solomana? O que é para ti, o que é que para ti significa vender com propósito? O que é isto de vender com propósito? Ok. Bem, obrigado. Eu, se calhar, digo que a honra é toda minha por fazer parte desta listagem de gigantes das diversas áreas que o Eduardo tem convidado. Tenho já acompanhado há algum tempo e, de facto, são convidados pesos pesados, assim costumo eu dizer, cada um na sua área. Tem tido a sorte. E com uma abordagem única, que eu acho também um maior diferencial desta iniciativa, Eduardo, mais uma vez parabéns. Há uma perspectiva diferente na componente comercial, que cada um traz, não necessariamente ligado à venda. Eu acho fantástico. Acho que está a criar aqui um ecossistema de interligação com o cliente final, abordado por várias perspectivas, que dá-nos a conhecer um bocadinho mais o insight das outras áreas, das outras áreas que são a nossa contraparte para satisfazer o cliente. Obrigado pelas palavras. Relativamente ao meu motto, que é vender com propósito, nós a Ubuntu, fizemos um workshop em colaboração com um dos bancos de cá, mesmo para explicar isto. Portanto, eu costumo dizer que nós podemos vender de propósito ou podemos vender com propósito.
Vender de propósito, basicamente, é utilizando todas as técnicas de vendas que nós conhecemos, todos os mecanismos de ultrapassar objeções, toda a metodologia já conhecida por quem acompanha a área comercial durante algum tempo, seguir os processos, fazer o segmento pipeline, todos aqueles mecanismos que nós já conhecemos. Isso é o vender de propósito. Portanto, eu acordei hoje, saí de casa, quero fazer uma venda. Este mês eu quero atingir o resultado X. Portanto, isso é a visão objetiva, com base em números, com base em propósitos claros, não abstratos, tangíveis e mensuráveis. Isso é vender de propósito. Depois, existe o vender com propósito, que estou a tentar trazer para o mercado moçambicano e, quiçá, para o resto da África e do mundo. Vender com propósito acaba sendo um resumo daquilo que eu fiz nos últimos 10 anos, quase 10 anos, que é tentar substituir o verbo vender por ajudar. Não necessariamente que o comercial se tenha que tornar um representante de uma ONG. Há resultados a atingir, as empresas têm um lucro, têm que fazer o seu lucro, as empresas existem na área privada para, portanto, lucrar. No entanto, é possível manter as relações a longo prazo, satisfazendo a real necessidade do cliente. Nós temos que nos identificar em nós, como comerciais, como individuais, antes de profissionais, o que é que nos move. Isso é a primeira, portanto, mencionou a consultoria que nós fazemos como empresa, e a primeiríssima sessão é sempre essa. O que é que vos faz sair de casa? E é aí que nós falamos de vender com propósito. Acaba havendo um paralelo do propósito interno e externo, em que o interno é aquilo que nos move a nós, e depois o externo vai ser ter o cliente como o centro das nossas ações diárias profissionais. Mas o que é que nos move? O que é que nos faz sair de casa? Qual é o que é que nós queremos fazer? Qual é o impacto que nós queremos causar? Qual é o nosso legado que queremos deixar? Eu, Suleimane, em conjunto com os meus incríveis colegas, e eu chamo a tribo alargada Ubuntu, já explico também qual é o termo, a tribo alargada, que são os parceiros, portanto, que também são consultores, cada um na sua área, trabalhamos num ecossistema para satisfazer os clientes. Portanto, pomos o cliente no centro, identificamos quais são as áreas, os pain points, as áreas que o cliente precisa trabalhar. Às vezes há departamentos que têm ali uma falha na comunicação, às vezes é mesmo processos, às vezes é só a falta de um CRM, ainda hoje de manhã tive um meeting sobre isso. Há pequeninos detalhes, pequeninos toques que nós podemos dar, um empurrãozinho, só para guiar o cliente, como ensinar a andar de bicicleta. Portanto, ao fazer isso, a primeira coisa que nós fazemos, chegamos no cliente, e a minha primeiríssima apresentação, o meu primeiríssimo slide é: porquê que vocês vendem? O que é que vos faz sair de casa? Vendem porque querem atingir um resultado, querem fazer comissões, mas essas comissões, traduzidas em dinheiro, para que é que vão utilizar? Para a família? Para dar melhores condições aos pais? Para dar melhores condições aos filhos? Para doar à caridade? O que é que vos move? Portanto, isto é que é a filosofia de vender com propósito. E no lado externo, falei do individual, como profissional, é preciso perceber que se nós tivermos o propósito de servir o cliente, tivermos o propósito de ajudar o cliente a atingir os seus objetivos, o nosso objetivo de lucrar, incontornavelmente será atingido. Isto é uma coisa que os comerciais, de maneira geral, feliz ou infelizmente, cá em Moçambique, às vezes os passa à frente, que podem fazer dinheiro rápido, o tal vender de propósito, podem fazer dinheiro rápido, podem fazer um fechamento fantástico, mas se daqui a 3 dias, um mês, o cliente volta e diz não era bem aquilo que eu estava à procura, ou ainda pior, a concorrência bate à porta e diz: olha, o que vos venderam não é que vocês precisam para vos satisfazer as necessidades. Vocês têm aqui algo de 10, vocês podiam usar algo de 6. Eu utilizo sempre a internet, que é grande parte da minha carreira corporativa foi nas telecomunicações, e sempre digo isso. Porquê é que vais vender um link de 1 giga ou de 500 megabits por segundo quando o cliente claramente só precisa de 200? Para quê? Então, é este vender com propósito, ajudar o cliente, identificar como individual qual é o nosso propósito de vida e depois, como profissional ou como empresa, como coletivo, qual é o propósito que nós temos neste mercado. Isto faz o quê? Faz com que o profissional fique alinhado com a missão da empresa, com os valores da empresa e representa o logotipo muito melhor no mercado.
que isso é uma coisa que eu fiz, mencionou agora os grupos em que eu trabalhei. O primeiro grupo foi a Dimension Data, a NTT, a japonesa NTT, cá é representada pela Internet Solutions. Passei para a Vodacom, que faz parte do grupo Vodafone, como mencionou bem. E depois a Parados, que faz parte do grupo Parados, que é um dos maiores grupos de telecomunicações africanos. Então, sempre a minha metodologia foi, deixem-me ir ao website, que é já agora aproveito de partilhar com quem está em casa, quando entram num grupo internacional, tentem fazer isto. Vão para o website, percebam a missão e valores do grupo e vão perceber que se absorverem e se identificarem com aquela missão e com os valores que lá estão representados, o dia a dia com os clientes incontornavelmente vai ter mais propósito. Então é mais nesse sentido. É esta visão ambivalente de vender com propósito, interna e externa. Ok, muito bem. Então diz-me uma coisa. Aquilo que tu disseste, eu concordo, há vários autores que tu agora mencionaste que fazem refletir e mencionam exatamente isso. Estou a pensar no Simon Sinek, okay? Sinek, relativamente exatamente, o Golden Circle, também relativamente ao livro que eu falo muito, que é o livro que eu já li mais vezes, que é o Jogo Infinito. Okay? Infinite Mindset, yes. Que é, em vez de eu tenho aquilo que eu faço hoje, tenho que garantir que eu concretize os meus objetivos de curto prazo, mas que também garanta o meu médio e longo prazo, não é? Certo. Mas há aqui um ponto que é importante, é que isto é verdade, eu aplico, eu identifico-me com tudo o que tu disseste. Mas diz-me uma coisa, Salomão, para ti, quais são os maiores desafios de vender com propósito? Eu estou a falar em termos dos vendedores. Quais são estes grandes desafios e como é que os vendedores podem superar esses desafios? Ok, excelente pergunta. E é uma coisa que persegue o comercial, que é os números, incontornavelmente. Os números têm que ser atingidos mensalmente. Normalmente esta ou, dependendo da indústria, se for FMCG, é diariamente, se não semanalmente. Exato. Então, dependendo da indústria, nós temos ali metas a atingir. Isso aplica pressão dos comerciais. E esse é o maior desafio que nós, como empresa, encontramos, que é o meio termo entre fazer a direção entender, porque basicamente nós somos a ponte entre a direção e a equipa comercial está no terreno. Portanto, tem um diretor comercial, diretor-geral, o diretor comercial e a equipa que está no terreno. Tentar fazer perceber a direção que, olha, vocês podem ter mais receita recorrente garantida com maior longevidade do que fazer a equipa vender assim, à maluca, passando a expressão, vender por vender, trazer resultados altamente, mas em 2, 3 meses já haver uma quebra completa pelo mercado, 2, 3 meses, 6 meses, um ano, o tempo que demorar, porque o mercado apercebeu-se de que aquele produto ou serviço não estava necessariamente a resolver um problema na íntegra. Este é o maior desafio e é uma pergunta muito válida. O que eu aconselho nas sessões que nós temos, o que eu aconselho é, portanto, nós temos, vamos lá chamar 3 grandes módulos, que é o primeiro módulo é conhecer a casa, o segundo módulo é conhecer os números e o terceiro módulo é conhecer o seu valor. Portanto, aqui é organização, processos, primeiro módulo, segundo módulo, alvos mensais e previsão dos alvos, forecasting, e o terceiro módulo é negociação. Na prática é isso. No módulo em que nós falamos sobre os números, que é o segundo módulo, o que nós sugerimos é haver uma espécie de pipeline duplo, em que a pessoa encontra, como comercial, encontra produtos âncora, não diria âncora, porque os âncoras às vezes podem demorar um bocado, produtos chamariz ou serviços chamariz, aqueles que conseguimos ter saída imediata, que resolvem pequenos problemas, mais rápido, para poder haver um cash flow, para poder ser atingindo os números mensalmente, ou quase mensalmente, e em paralelo ter os grandes deals, as grandes negociações, que a pessoa está ainda no processo de construção de relacionamento e confiança, e que se calhar o objetivo final, voltando para as telecomunicações, para a tecnologia, neste caso a tecnologia, se a pessoa quer vender, por exemplo, 10 racks para um banco ou 15 racks para um banco, não pense
que vai ser em um mês que vai fechar aquele deal, porque há ali muitas nuances, há muitos departamentos envolvidos, e há a questão da confiança de documentação, da confiança de trabalho já feito pela empresa, quão capazes vocês são e, obviamente, a relação humana que dá sempre início às negociações e que as mantém a fluir. Então eu sempre aconselho aos vendedores a ter 2 produtos, porque eu cometi o erro de focar-me só nos deals grandes, e isso era bonito se olhasse para o alvo a nível macro, anual. Certo. Porque eu dizia, ok, eu no meu terceiro mês do ano eu quero fechar o ano. E eu até o fazia. Só que depois o que acontecia? Isto era um deal que já estava negociado desde o ano anterior. E nunca na vida que a empresa, obviamente, vai me deixar ir de férias para as Bahamas ao fechar o target no terceiro mês ou quarto mês. Vai ser preciso dar o suporte aos restantes colegas para garantir que o target da empresa, porque eu ainda tinha o pensamento micro na altura, não pensava pela empresa. E é aí que eu comecei a perceber que é preciso ter sempre 2 pipelines. Portanto, o nosso manager vai sempre ver não é? Vai sempre ver um único funil de saída vamos lá, ciclo de venda, ter 2 tipos de ciclo de venda lá. Este é o meu conselho para os comerciais. Algo rápido e algo que está a cozinhar, mas quando fechar é metade do ano resolvido, ou mais. É mais por aí. Ok. Parece-me excelente. O que é que eu aqui estava também a pensar, e dentro daquilo que tu até mencionaste, que é as pessoas perceberem, não é? O que é que as faz sair da cama, o que é que as leva. Certo. O que tu disseste, ponto, parece-me fundamental. Eu aqui acho que também seria importante haver aqui claramente um ponto que é as pessoas também terem noção daqueles que são os seus valores, não é? E de que forma é que há esta conexão entre os seus valores e aquela que é a cultura da empresa. Agora, numa perspectiva, vamos assim dizer, orgânica, aquilo que acabaste de dizer, parece-me claramente fundamental. Há aqui um ponto, Solomana, que tu um bocado disseste, que é o seguinte: se o cliente necessita de um produto, para que é que eu hei de vender mais caro, não é? Certo. E então aquilo que, no fundo, eu quero aqui, de alguma forma, clarificar, tem a ver aqui com um ponto que é o seguinte: isso, ao ser feito, ao ser transmitido, quais é que achas que são as consequências imediatas por parte dos clientes? Nós conseguimos transmitir o propósito? Só para perceber se eu percebi a questão. Com o propósito, como é que eu posso então impulsionar o desempenho das vendas? Bem, nós estamos a viver um período de transformação, eu nem sei, não vou dizer imediata, mas vou dizer massiva. Transformação massiva. Existe a corrida agora pela inteligência artificial e eu sempre tento deixar isto aos formandos, vou assim chamar, o seguinte: o que é que nos distingue a nós de um futuro próximo, iminente, composto por inteligência artificial que atende, responde ao pedido, emite faturas, ou emite recibos, ou emite cotações e faz chegar ao cliente aquilo que o cliente pedir. Por que é que eu não posso porque não posso ter uma linha do cliente? Ainda vi na semana passada, está agora em fase de teste piloto, fizeram uma publicidade em que tinham um QR Code, isto foi acho que foi em Nova Iorque, acho que aquilo era, será que era Nova Iorque? Acho que sim, que tinha um QR Code, foi uma publicidade fantástica, eles puseram um QR Code num monitor, acho que foi ali no, deixa-me aquilo do Square, onde tem várias telas, Times Square. Basicamente, apontava-se a tela para o QR Code e aquilo dava início a uma chamada. Ok. Em que, olá, bom dia, eu sou, depois até deram um nome e tudo, como é que posso lhe ajudar hoje? Olha, diga-me uma coisa, como é que acha que vai estar a temperatura hoje? Ou acha que o vosso serviço, porque era uma plataforma em que estava um bocado aberta, eles não tinham puseram um bocadinho como a Siri, não puseram aquilo com métricas definidas, mas para provar que até a maneira de falar, as nuances de um ser humano, aqueles chamam fillers em inglês, quando a pessoa está a falar, se calhar, até essas microexpressões
estavam portanto, estavam a ser expressadas por inteligência artificial. A Google agora está aflita, entre aspas, porque a OpenAI está a lançar um motor de pesquisa. Será que vamos mudar o verbo Google? Já não vamos googlar? Vamos OpenAI? Então, estamos a passar por um período de transformação tão inesperado, tão massivo, que se nós não nos conectarmos de humanos para humanos, nós não temos muita relevância. E onde os clientes percebem, novamente, não temos que ser agentes, representantes de uma ONG. Somos vendedores. Não fazemos nada, portanto, ao calha, de borla, ou que danifique as contas da empresa que representamos. Mas se nós nos conectarmos e tivermos experiências relacionais, reais, transparentes, genuínas, nós podemos manter essas relações por 5, 10 anos. Porque no final do dia, o cliente o que vai querer é conectar-se com alguém que perceba o seu pain point. Porque nós não devemos vender produtos, mas resolver problemas. E se nós dissermos ao cliente que percebemos que é que ele, portanto, ter a ativa, como é que é o active listening? A ouvir, exatamente, a escuta ativa. Se tivermos a escuta ativa e percebermos e nos identificarmos com os problemas do cliente e quisermos resolver mesmo os problemas do cliente genuinamente, é incontornável essa conexão humana e no final do dia a empresa ou o profissional acaba conectando-se por muito tempo com o cliente e isso novamente garante receita a longo prazo e sustentabilidade da empresa. É mais por aí. Só para fechar, o meu workshop, por exemplo, que a Ubuntu fez com o banco que estava cá, o Société Générale, para ter uma noção, tinha lá antigos colaboradores, tinha lá antigos clientes, tinha lá antigos colegas, tinha lá pessoas que já me forneceram a mim como utilizador. Então, então tínhamos a sala cheia de pessoas que eu conseguia chamar pelo primeiro nome. E foi bonito ver nas perguntas e respostas, cada pessoa, tirando 2 pessoas, salvo erro, cada pessoa que pegou no microfone, eu conseguia dizer, sim, Eduardo, diga-me, cada pessoa, isto para dizer o quê? Foi um percurso de quase 10 anos, que fez com que aquela sala, por saber que aquele evento, aquele workshop vai ter lá o Solomon a explicar o seu propósito, eu vou lá assistir. Porquê? Por causa da questão de eu um dia ter lutado com garras, unhas e dentes pelos interesses deles, grande parte deles, como clientes. Eu era o advogado deles, o representante deles dentro da empresa. Das empresas onde passei. Não sei se faz sentido. Todo o sentido. Todo o sentido. Agora, o que é que aqui é importante e é muito fundamental? Falaste da inteligência emocional, okay? Da inteligência, perdão, artificial. Sim. E tu disseste, as pessoas vão deixar de ir ao Google. Eu digo-te assim, olha, as novas gerações já deixaram de ir ao Google. Pois. Eu tenho aqui em casa a minha filha, tem 17 anos, e ela, o que necessita de pesquisar, vai ao ChatGPT. Olha, sim. Agora, o que é que aqui é importante ao ser humano? E não nos vamos aprofundar neste tema, porque também não é esse o propósito. Quem vai ao ChatGPT tem que ter aqui consciência de uma coisa, que é fundamental nos dias de hoje, que é o pensamento crítico. Certo. O que é que eu quero dizer com isto do pensamento crítico? Já aconteceu, e eu falo por mim, pela minha própria experiência, eu, por exemplo, utilizo a inteligência artificial para quê? Eu vou-te dizer. Para recolher estatísticas para eu depois desenvolver conteúdos no próprio LinkedIn. Ok? Certo. E o que é que acontece? Acontece que já me aconteceu, eu, por exemplo, querer escrever sobre um tema, foi social selling, e dizer, diga-me uma estatística sobre este ponto. Certo. E o ChatGPT diz-me, 83% dos melhores vendedores utiliza social selling. E eu digo assim, qual é a fonte? Pois. E sabes o que é que me respondeu Solomon? Sim. Não é fonte nenhuma. Eu criei isto para demonstrar a importância do social selling. Portanto, é importante
Aqui a questão Certo. do pensamento crítico. Certo. Mas olha, Sulmana, a próxima pergunta quero-te dizer. Eu utilizei a inteligência artificial para me preparar para esta pergunta. Isto porquê? Ok. Olha, porque eu não sabia o que era Ubuntu. Esta expressão Certo. Ubuntu eu não sabia. Certo. Ok? E então o que é que me acontece? Epá, acontece que, olha, de acordo com esta pergunta que eu fiz, Sim. por acaso não foi ao ChatGPT, foi ao Gemini, mas que é igual. Ubuntu aparece-me filosofia de vida originária da África do Sul, assente em 4 princípios: Ok. interdependência, diversidade, Sim. colaboração Sim. e cuidado. Cuidado com o outro. Certo. Então, diz-me uma coisa. Em primeiro lugar, isto está certo ou não? Em segundo lugar, estes também não deveriam ser os 4 princípios de um vendedor de alto desempenho, ou seja, interdependência, diversidade, colaboração e cuidado? Boa questão, mais uma vez. Perdão. Interdependência, se calhar, houve ali se calhar o que a ferramenta fez, o Gemini fez uma tradução direta. Eu diria, eu gosto mais da expressão humanidade em prol dos outros, vem mesmo do inglês, humanity towards others. Ubuntu, na verdade, resume-se numa palavra, colaboração. Colaboração, e depois também pode ter uma segunda expressão que é crescimento coletivo. Então, crescimento coletivo, colaboração, a tal interdependência, humanidade em prol dos outros, preocupar-me com o próximo, também acabou havendo uma espécie de, não vou dizer repetição, mas houve um recalcar do primeiro ponto no último, que é preocupar, cuidado com o próximo. Isto tudo remete-nos, e concordo quando diz que tem aí pilares super importantes para um vendedor de alta performance, porque quem se preocupar com o próximo como vendedor e for genuíno nas suas conexões, o Gary Vee defende muito isso. O Gary Vee é obsessivamente high performer, nós sabemos, e ele sempre diz, eu assento-me numa única coisa, que é empatia, que é transparência, empatia e genuinidade. No final do dia, se for a ver, o Ubuntu não é só utilizado aqui, tem um nome e origem cá, mas no final do dia, o Ubuntu acaba sendo aplicado em várias vertentes e em várias partes do mundo. Sim, começou na África subsaariana, na tribo Bantu Guni, se estou a pronunciar bem, mesmo cá para o sul, não sei se necessariamente foi na África do Sul, mas sei que foi no sul da África. Isso posso garantir. Também não sei se não traz a questão da tradução direta. Pois, lá está a tradução direta, não é? Então, vem mesmo dessa pelo menos é como eu cresci a perceber a filosofia Ubuntu, e aliás, até dá origem depois ao sistema operativo Ubuntu, que aqui também já me perguntou, mas isto não é da Linux? Não. Estamos a falar de colaboração, estamos a falar de open source, estamos a falar de cada programador ter a habilidade de poder dar o seu contributo, acrescentar uma linha de código, etc. Colaboração. Daí o nome, Ubuntu. Então, eu acredito que também tem a ver com base a mesma coisa para comercialmente lançar esse produto. Mas no final do dia, com licença, se for a ver, todos os influencers de high performance, desde os americanos, os brasileiros, os europeus, aos africanos, também temos cá uma grande figura que eu sigo bastante, que é o Vuzi Tembekwai. Todos eles passam, sim, pelas métricas, mas em algum momento volta-se sempre ao lado humano da coisa. Volta sempre ao lado humano da coisa. A persistência, a consistência, para nós sermos consistentes, nós temos que conectar, acreditar e vestir a camisola de qualquer que seja o conceito, ou propósito, ou missão, ou valores. Então, em algum momento, a humanidade em prol do outro, conectar-me com o outro, pode não ter resultados imediatos, mas em algum momento, claro, também não podemos fazer com a perspectiva de que vou receber alguma coisa em troca amanhã ou depois da manhã. Mas se o fizermos constantemente, e este que a Ubuntu pretende, como empresa, se nós formos bater a porta de um cliente, capacitarmos, nossa metodologia chama-se CCAC,
capacitação comercial de acompanhamento contínuo. Se nós Ok. conseguirmos capacitar durante um ano, durante 18 meses ou de 24, que são os 3 modelos que temos, os comerciais, eles perceberem que no final do dia tem a ver com criar relações duradouras, genuínas, e não olharem para o cliente como uma chatice. Por exemplo, quando eu criei o Ubuntu, eu criei um bocadinho revoltado. Perdão para quem me está a ouvir, mas a banca e as seguradoras acabam tendo, comercialmente falando, acabam tendo aqui uma representação um bocadinho a roçar no, como é que se diz? A roçar no mercenário. Que é, eu não quero saber o Então. que é que esta pessoa faz, eu não quero saber Uhum. qual é a rotina da pessoa, eu não quero saber qual é que é qual é o dia a dia da pessoa para que eu possa fazer uma microanálise de risco para poder aconselhar ao melhor seguro para esta pessoa. O que eu Ok. faço é, apetece-me fazer tanto de comissões, eu vou vender X, os primeiros 5 ou primeiros 10 que me aparecerem aqui eu vou vender este pacote. Não sei se está a perceber, e isso também acaba também, a banca também faz um bocadinho assim, roçando um bocadinho já no tópico atendimento ao cliente, que são dois assuntos que estão interligados, a venda e o atendimento ao cliente, e não há empatia, Ok. de grande parte dos balcões. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Quem se apercebe da magia da Ubuntu como uma filosofia prática aplicada individualmente e profissionalmente, consegue até já transformar o seu negócio e ficar à frente da concorrência. Agora começa-se a ver, por exemplo, que cá em Moçambique a banca já começou a adotar até grupos internacionais, já estão a adotar slogans locais para tentar se conectar mais com as pessoas, usando expressões locais, por exemplo, que não existem. O mesmo banco, na África do Sul, tem uma expressão diferente, tem um slogan diferente. Portanto, já começam a perceber que no fim do dia tem tudo a ver com o crescimento comunitário, coletivo. Nós uma comunidade. Então temos que nos conectar com os clientes. E isso levado para a área comercial, se formos genuínos naquilo que nós fazemos, nós conseguimos ter muita gente a suportar o nosso negócio sendo o nosso cliente, independentemente do preço, até atrevo-me a dizer. Ok. Então, diz-me uma coisa. Para nos conectarmos com os clientes, quais é que achas que são, vamos assim dizer, os procedimentos básicos para um vendedor se conseguir conectar com o cliente? Eu suponho que o Solomana tenha ficado sem internet. Ora bem, nós estamos aqui em direto. Ora bom, nós até agora estávamos a ter aqui uma conversa com o Solomon. Ele teve-nos a explicar até agora do que significa vender com propósito, do que significa a expressão Ubuntu, portanto uma filosofia de vida originária do sul da África, portanto de uma tribo, que é assente naquilo que é a colaboração, o dar ao outro, a interdependência, a diversidade e o cuidado. Sim. Solmana, estamos aqui de regresso. Sim. Tudo bem, Solmana? Nada, não há qualquer problema. Tudo. Houve aqui algum problema com a internet. São coisas normais do direito. Olha, Solmana, estavas aqui a falar da importância de conectarmos com o cliente. Sim. E aquilo que eu te estava a perguntar era, muito bem, olha, de que forma é que os vendedores se podem conectar com os clientes? Ou seja, de que forma é que eles podem pensar, ok, olha, tendo em conta todo o meu trabalho comercial, ok, de que forma é que eu posso conseguir estabelecer esta conexão? Então é uma pergunta muito interessante e que acredito que seja um calcanhar daqueles. Porque nós temos que perceber uma coisa, é difícil que alguém do nada apareça, bata-nos a porta e genuinamente nos queira ajudar. Sempre, portanto, aí começam as ações, mecanismo de defesa do cliente, começa a pôr as barreiras à frente porque não conhece a pessoa de lado nenhum e aparece alguém, bate a porta, vem-vos ajudar a resolver o problema X. Queres-me ajudar mesmo? Porquê? O que ganhas com isso? Nós temos, hoje em dia, eu acredito que não haja poucas maneiras de começar uma conversa.
as redes sociais, os networkings, events, as conferências. E realmente pegar no telefone, à velha guarda, pegar no telefone e ligar. Para mim, não há nenhum mecanismo melhor que sentar-me com o cliente, se possível presencialmente, ou por videoconferência. Quanto mais toques humanos conseguirmos dar no primeiro contacto, de preferência, melhor. O envio de e-mails em massa, dependendo da indústria, pode funcionar ou não. Se estamos à procura no mundo corporativo, de contratos duradouros, o início de conversa até pode ser conseguido. O que eu aconselho normalmente às pessoas é: não vendam nunca, no primeiro contacto, não vendam o produto ou a solução. No primeiro contacto, vendam o meeting, vendam a reunião. Vendam a reunião. Digam algo que vocês conseguem resolver, mas sem muito detalhe, para que consigam sentar com a pessoa e perceber realmente como é que está montado o ecossistema do cliente e como é que vocês, com base nos serviços que fornecem ou produtos que têm, possam resolver um problema em concreto. Acrescentado a isso, uma investigação antes de ir ter com o cliente. Um dos pecados capitais que eu vejo que os comerciais às vezes cometem é sentar com o cliente e não saberem nem o que a empresa do cliente faz. Para mim isso é um dos maiores pecados capitais. É o maior erro. Como é que eu vou ajudar o cliente? Como é que eu vou ajudar o cliente se eu não tenho noção de qual é a indústria, quais são os serviços que o cliente fornece aos seus clientes, que problemas é que o cliente tenta resolver, que não consegue resolver porque não tem X ou Y, que é isso que nós vamos trazer para ajudar o cliente a resolver o problema dos seus clientes mais rápido. Como é que nós ajudamos o cliente a vender mais ou a ser mais eficaz? Então, eu acredito sempre nisto. Passo número 1, vender um meeting. Vender um meeting. Ou melhor, desculpe, corrijo-me. Passo número 1, conhecer o cliente minimamente. Não precisa fazer um raio-x, mas pelo menos conhecer o que é que o cliente faz, quais são os decisores dentro do área de atuação, principais rivais, por exemplo. E 2, marcar a reunião, vender a reunião. Lançar ali um pequeno teaser na chamada, no e-mail ou na mensagem e criar a reunião, a situação para conseguir falar com o cliente. Eu vou ser sempre apologista de videochamada ou reunião presencial. O Covid veio nos ensinar que pode não ser a realidade sempre isso, mas, e nós nos readaptamos para as videochamadas, mas ao menos as videochamadas, elas próprias acabam por ter uma componente minimamente humana do que somente uma chamada ou somente um e-mail, algo escrito. Então, para mim, seriam os três passos. Investigação, marcação de meeting e depois, aí sim, identificação dos problemas do cliente. Ok, muito bem. Até podíamos aqui definir aqui três ordens, não é? O planeamento, a presença e a flexibilidade, ok? Parece-me excelente. Então, diz-me uma coisa, como é que a tua empresa, o Mbutu, inspira outras empresas a adotarem então este propósito, não é? O vender com propósito como um guia. Como é que a Ubuntu inspira então as outras empresas? Bem, nós, como eu disse, fazemos a ponte entre a equipa de vendas e a direção comercial. Então, o que nós fazemos é dividir em... Perdão, nós fazemos a divisão num ano financeiro em 4 trimestres. E nós trabalhamos em várias áreas ao longo daquele trimestre. Então, nós começamos por fazer nós fazemos uma transformação, na verdade, que passa por 4 momentos-chave. Claro que dependendo da indústria pode mudar, mas o nosso esqueleto base é, primeiro trimestre, falar do propósito, tentar perceber os propósitos individuais da equipa de vendas, para depois tentar fazer um acompanhamento. Por exemplo, se a pessoa diz, eu gostaria de comprar uma casa à minha mãe, eu gostaria de pagar aos meus pais um cruzeiro, eu gostaria de, agora, na altura em que eles estão reformados, eu gostaria de fazer sei lá o quê pelos meus pais, ou eu gostaria que o meu filho, por exemplo, no meu caso em concreto, eu quero que o meu filho amanhã perceba
o legado que ele potencialmente pode herdar de ajudar o próximo, de inspirar o próximo e de ficar realmente feliz quando o próximo sucede, ou é bem sucedido. Será que os vendedores que fazem parte da equipa comercial estão a caminho de realizar o seu porquê individual antes do profissional? Primeiro ponto. Então, nós começamos o trabalho de dentro para fora. No segundo trimestre, nós tentamos reduzir a fricção que existe entre departamentos, através de team buildings. Pegamos nos 2 departamentos que mais fricção têm e trabalhamos com eles, à parte, no event team building. No terceiro trimestre, nós trabalhamos com meditação, trabalhamos com o agora, trabalhamos com estar presente. Ok, mindfulness. Trabalhamos com redução de stress. E depois, no último trimestre, trabalhamos com, exatamente, mindfulness. Com licença. E no último trimestre, nós trabalhamos com literacia financeira, que é, ok, comercial fez o bónus, ou fez as comissões ao longo do ano. Como é que o comercial está a mudar a sua vida para melhor através do que consegue monetariamente? Será que está a reinvestir em si próprio, está a tornar-se num profissional e num ser humano melhor através de cursos de capacitação? Quer dizer, em suma, não deixar ou não esperar que seja a empresa. Portanto, se a empresa não me pagar um curso ou se a empresa não me patrocinar isto ou aquilo, eu não avanço. A pessoa pode comprar livros, a pessoa pode fazer enroll em formações online, etc. Então, ao longo deste processo, nós não deixamos de acompanhar o que é que nós no início falámos com os vendedores, que é o que é que vos traz aqui. E de vez em quando ir perguntando, porque às vezes, acontece, a maior parte das vezes é naquele dia não sabem. E nunca pensaram nisso, alguns, tipo, boa pergunta, porquê que eu vendo? Qual é que é o meu propósito? Então, terminando esse trabalho, passando por esse processo de transformação, que acaba abrangendo vários departamentos, não começa pelo comercial, mas expande para os outros. Em princípio, nós deixamos a empresa mais motivada, deixamos as pessoas um bocadinho mais interligadas e deixamos claro o quão valioso é estarmos a trabalhar num bom ambiente de trabalho e a diferença que serem eficazes e pôr o cliente no centro das suas ações pode fazer na vida do cliente. Então, a melhor maneira de inspirar, e isto aprendi na primeira empresa onde trabalhei, nas telecomunicações, fizeram uma coisa muito simples. Chamaram um cliente, certo, que foi, mas muito, muito, muito afetado pela falha de sinal. Aquilo foram, só não lembro se foi 24 horas. Foi uma falha grave, porque havia obras num sítio, cortou a fibra. Depois envolvia a Câmara Municipal para se fazer a reposição da fibra. Foi um pesadelo. E, na altura, o diretor-geral, o que fez foi uma coisa muito simples. Não foi preciso levar a voz, andar aos berros, mandar e-mails punitivos, cartas de... Como é que são as tais warning letters? Não, fez uma coisa muito simples. E nunca mais esqueci disso. Foi para aí há 7, 8 anos. Nunca mais esqueci disso. E ele pegou, chamou a pessoa, chamou-nos todos para o departamento de atendimento ao cliente, que ficava na base, portanto, no andar menos 1, que é um prédio de rachão primeiro e segundo, chamou-nos para lá, para toda a empresa, desde a pessoa que estava na faxina, até aos instaladores, até aos comerciais, até aos financeiros, todos. Eu chamei-vos aqui hoje para vocês perceberem o que é que acontece quando nós falhamos no nosso objetivo e no nosso propósito como empresa, neste caso, não individual, mas como empresa, que é fornecer uma ligação confiável. Por favor, pode explicar o que é que aconteceu? E ele falou das perdas que teve. E ele falou dos contratos que quase perdeu, que eram os maiores contratos que ele tinha, que poderiam pôr a empresa em risco e poderia pôr as famílias que ele estava a alimentar no desemprego. Então, se nós fizermos esse trabalho, e aquilo marcou-me, nunca mais esqueci, claro. Se começarmos com o que é que as nossas ações ou inações podem causar no cliente e pensarmos para trás, depois pensarmos em nós vamos ter uma postura diferente. E aí vamos ser os verdadeiros representantes do cliente dentro da empresa onde nós estamos.
Por exemplo, às vezes há faturas que podem sair mais cedo, é aquela guerra eterna entre as cobranças e os vendedores. As cobranças dizem que os vendedores inventam muito, os vendedores dizem que as cobranças demoram muito, então é aquela gregos e troianos que nunca vão se entender. Nem que isso signifique sentar-me ao lado da mesa do colega e não sair dali até ter o problema resolvido, porque, não estou a falar, nem sempre tem a ver com fechar um negócio, às vezes pode ser um suporte. Exato. Porque o cliente está em risco de perder o seu maior cliente, porque ele presta serviços e naquele momento não está a conseguir prestar serviço ao seu maior cliente, porque nós não estamos a prestar o nosso serviço. Então, às vezes nós temos que pensar no impacto que nós fazemos ou deixamos, que as nossas ações ou inações podem fazer no cliente. E isto é aplicável a todos os departamentos, que também é um erro, não sei se em Portugal acontece, mas cá em Moçambique, às vezes é um erro recorrente das empresas, que é teu cliente. Teu cliente, como quem diz, o departamento comercial, vosso cliente. O ponto é o contrário disso, é o oposto. Isto é nosso cliente. Nós todos temos que abraçar o cliente, cada um com a sua especialização, a sua especialidade, e servir o cliente à sua maneira, mas todos com o objetivo em comum de que o cliente esteja no centro de todas as nossas decisões e todas as nossas ações. Não sei como é que é em Portugal, cara. Isso é uma guerra, é igual, é exatamente igual. E é igual no mundo inteiro, Suleiman. É igual no mundo inteiro porque nós somos todos seres humanos, não é? E então existe muito aquela questão de passar a culpa ao outro. Então, há uma grande luta minha quando eu começo a trabalhar com uma empresa, que eu normalmente sou contactado para dar acompanhamento à equipa comercial. Contudo, eu tento sempre transmitir, quando eu começo a trabalhar com uma empresa, que é o quê? É que todos na empresa são vendedores. Certo. Todos na empresa são vendedores. O que é que isto significa? E eu muitas vezes faço até esta pergunta, que é perguntar às pessoas quem é que paga o salário delas. E então, quando me começam a dizer que é o diretor financeiro ou a diretora financeira, eu fico preocupado. Porque quem paga os salários numa empresa são os clientes. No dia que os clientes deixarem de comprar a empresa, por muita vontade que tenha o dono da empresa, não vai ter dinheiro para pagar aos funcionários. Portanto, tem que ser claramente este o propósito, não é? A responsabilização que aqui existe, que é, são nossos clientes, temos que os tratar bem e temos que garantir o nosso futuro. Certo. Ok? Certo. Olha, certo, Solomana, isto o tempo está a passar a voar. Já só faltam 9 minutos aqui. Posso dizer uma frase antes de sairmos deste tema, só para fechar? Ainda ontem, muito tarde, estava a ter uma chamada com alguém e eu disse assim, amigo, tens que perceber uma coisa. E esta frase eu gostaria de repetir aqui, que é uma plataforma que muita gente, muitos comerciais principalmente, possam ouvir. Comerciais e não só, por causa da questão do vosso cliente, teu cliente, vosso problema, não é? Exatamente. Quem nos paga, portanto, é uma maneira diferente de dizer o que o Eduardo acabou de dizer agora, que é, quem te paga é o cliente, o teu chefe só te entrega o dinheiro. Exatamente. Vou repetir, quem paga é o cliente, o teu chefe só te entrega o dinheiro. Portanto, alguém teve que entregar a ele o dinheiro antes de ele distribuir na empresa, o departamento X ganha tal, o departamento Y ganha tal, mas quem te pagou não foi o chefe. E às vezes há aquela questão também do equilíbrio entre, isto é um tema para outra live, portanto, a priorização de tarefas. Portanto, a pessoa está a falar com um cliente, a ajudar um cliente que está numa situação catastrófica, liga ao chefe, larga tudo. Porquê? Pois. Porquê? Se o chefe do chefe está a ligar. Exatamente. Então, aqui é outro tema, só para dizer que concordo 100% com o que o Eduardo disse, e costumo dizê-lo, ainda agora, ontem, disse a mim exatamente a mesma coisa, só para dizer que concordo 100% consigo. Ok. Solomana, olha, isto o tempo está a voar, estamos quase a terminar, não é? Temos aqui, entretanto, o Fernando Alegria que diz parabéns, Solomana. Começar dentro para fora é primordial, porque para além de vender e vender mais, é preciso entender e ser importante na vida do pessoal. Muito bem. Então, o que é que acontece?
Acontece que eu gostaria que quem nos está a ouvir, apresentasse perguntas, portanto, colocasse no chat perguntas, para depois o Solomano poder responder. Solomano, uma vez que estamos aqui a chegar a esta ponta mais final, diz-me uma coisa. Epá, que conselho é que tu darias aos vendedores e até mesmo aos empreendedores que estão a começar e que querem construir um negócio com propósito? Primeiro, sejam pacientes. Eu tenho um pilar, vários pilares fantásticos de suporte. Tenho a minha companheira, tenho os meus amigos, tenho os colaboradores, tenho a minha tribo alargada, que eu chamo, que são os meus parceiros com quem eu faço a capacitação. E já houve várias vezes, é normal no dia a dia o pensamento de isto é difícil, isto calhar não é para mim, isto nada está a acontecer, derivado da ansiedade que nós sentimos. Não é que nada esteja a acontecer, nós é que não estamos a ver se calhar o que nós queríamos que acontecesse. Mas há muito burburinho que acontece, às vezes há muito burburinho que não se manifesta, mas que está a acontecer, que nós não temos noção. Há pessoas a falar com pessoas sobre nós e nós não temos noção. Por isso eu só digo assim, tenha paciência, não é da noite para o dia, não é fácil. Outra coisa também que é outro tema para uma live inteira, que é romantizar o empreendedorismo. Não é fácil, definitivamente vale a pena, mas não é fácil. Portanto, a pessoa só, vamos lá, o marketing que existe em volta disso é trabalhar, não trabalhar para o chefe, trabalhar para mim mesmo. Isto é o máximo, vou começar uma empresa. Não é bem assim. Há várias nuances que é preciso levar em consideração, mas isso é outro tema para outra live. Sejam pacientes, vou frisar quantas vezes for necessário. Sejam pacientes, consistentes. Eu acho que a consistência é o que traz o nome mais estável no mercado. Portanto, eu posso fazer algo fantástico, como um antigo chefe meu dizia, posso ter um rasgo de inteligência de uma só vez, numa só ação, e ficar por ali. E ser um chamado One Hit Wonder. E não ser necessariamente um negócio, não montar um nome a partir daquilo. A consistência é, portanto, difícil, mas é possível. Qual é o terceiro? Posso assim ver. Encontrar. Olha, isto até devia ter sido a primeira coisa. Ter pilares de suporte. Ter pilares de suporte é importante. Muito bem. Olha, tu disseste uma coisa da consistência e eu costumo dizer que para começar é importante termos motivação, mas para continuarmos é fundamental termos disciplina. Certo. Ou seja, epá, eu sou-te sincero, eu às vezes, nem sempre, tenho as ideias que me vêm assim à ideia para publicar alguns posts ou alguns artigos, mas tem que ter a disciplina. Não pode ser, às vezes não é só vontade, tem que haver mesmo esta disciplina. Olha, Fernanda Alegre, que está em São Paulo, diz, tem uma frase na parede do escritório que diz: o chefe é o guardião do seu salário, o pagador é o seu cliente. Concordo, Fernando. Muito obrigado por esta partilha. Sim, senhor. Olha, eu não abraço tenho de volta aqui... de Maputo. Muito bem. Olha, não tenho aqui as reações todas a cair no StreamYard. O StreamYard hoje está a falhar um bocadinho. Eu por acaso consigo ver do meu lado. Ok, perfeito. Mas eu tenho aqui uma reação do Denis Tomás, tenho aqui uma frase da Fridálcia Manuela a dizer dicas valiosas. E olha, também nos está a ouvir Karina Marinho, que nos ouve da Suíça. Portanto, olha, entre Moçambique, Portugal e Suíça é formidável. E Brasil como também. A tecnologia também pode ajudar aqui nas relações humanas.
Então, sendo assim, Sim, o que é senhor. que eu gostaria de 100%. alguma forma, que partilhasses connosco? Era o seguinte: quais são assim aquelas dicas, e agora pensando, tu falaste numa coisa Hum, importante que é a motivação do pessoal, quais são assim aquelas dicas hum, que tu achas que os empreendedores devem colocar nas empresas de forma a que os seus colaboradores, os seus trabalhadores hum, trabalhem com esse propósito que é tão importante e que tu tão bem hum. conseguiste explicar-nos. Um, eu ouvi há tempos, já há alguns anos, o Gary Vee a dizer assim, já não me lembro das palavras exatas, Hum. as pessoas não trabalham para mim, eu trabalho para elas. Elas é que vão executar o que é necessário para satisfazer o cliente. É meu trabalho, e isso aconselho aos empreendedores, Uhum. é também que vai os permitir ser consistentes, porque os empreendedores, quando olham muito para o lucro, logo a começar, o lucro, o break-even, números, né? A questão é Exatamente. trocar de staff toda hora, Uhum. cria uma inconsistência no negócio. E a equipa comercial em qualquer negócio, quase que transversalmente, é quase sempre a maior substituída da história. Pode ser impressão minha, mas acho que não é só impressão minha. Ahm, Consistência no staff. Eu tenho que trabalhar para Ok. eles. O que é que precisam? Como é que eu posso melhorar o vosso dia? O que é que faria diferença? O que é que havia de tirar a cabeça de pensar na família ao longo do dia? Não no sentido emocional, mas no sentido de preocupação. O que é que havia de tirar o pensamento de preocupação da tua família? Ok. Por exemplo, eu estou a começar agora. Começamos agora. O meu primeiro target, hoje de manhã tive um meeting com a equipa, e temos um parceiro para o seguro de saúde, que é uma coisa que as PMEs normalmente não pensam. E eu digo Certo. assim, então, quando nós estamos nas PMEs, a nossa saúde é tão robusta e depois a saúde decresce quando nós vamos para as empresas grandes. Porquê é que as empresas não, Sim. porquê é que os empreendedores não pensam no seguro de saúde para os seus trabalhadores? Uhum. Então, isto é uma Uhum. a minha dica, resume-se nisto. Preocupem-se com os seus colaboradores, trabalhem para os vossos colaboradores vão trabalhar para os clientes. E eu concordo com esta filosofia e aplico-a todos os dias. Eu vivo para a minha família e vivo para os meus colaboradores, neste momento. Muito bem. Até que a empresa esteja onde eu diga, ok, pode funcionar por si mesmo. Perfeito, Sulman. Olha, tenho aqui uma pergunta da Karina Fakira, Sim. que diz: boa tarde, Sulmana. Que dicas dás para alguém que está a entrar para as vendas? Ou seja, como iniciante, como é que eu me devo preparar para ir ao cliente e não parecer inexperiente? Olha, Sulmana, enquanto Todos pensas na nós, em resposta, algum momento, posso dar aqui uma. Sim, Enquanto pensas na resposta, posso dar aqui uma dica à sim, Karina? Ok. Então, ó força, Karina, olha, força. essa característica que tu tens agora da inexperiência, há uma coisa que eu te garanto, ela vai desaparecer com o tempo. Segundo ponto, se tu não queres parecer inexperiente, faz aquilo que o Sulmana disse no início. Prepara todas as reuniões, todas as apresentações com quem tu vais estar. E como é que tu podes fazer para preparar todas as reuniões, Karina? De 3 formas muito simples. Primeiro, conhecimento aprofundado do produto que tu vendes. Tu tens que ser especialista. Não é o teu cliente. Tu tens que pesquisar o dobro, o triplo dos produtos que vendes, porque o teu cliente, de certeza absoluta, que antes da reunião foi à internet pesquisar informação. Segundo, aprendizagem contínua. O Fórum Económico Mundial diz que os novos trabalhadores vão ter que estar sempre em aprendizagem contínua. Portanto, no dia em que tu achares que já sabes tudo, vai ser o teu fim. Terceiro, e por fim, relações interpessoais. O foco, utilizando aquilo que aprendi com Solomana e reforçando a ideia de Solomana, o foco tem que estar na pessoa, não no produto nem no serviço. Portanto, Karina, digamos que são estes 3 pontos.
conhecimento do produto com a preparação, aprendizagem contínua e foco na pessoa. Sulmana, queres então dar as tuas ideias e as tuas dicas? Eu acho que o Eduardo já disse quase tudo que eu ia dizer. Eu posso começar por dizer, seguir, obviamente, os canais do Eduardo Botelho, treinador de vendas. Seria a primeira coisa que eu havia de fazer como novo vendedor. Olha, muito obrigado. Porque muito obrigado. tem lá várias dicas, vários entrevistados, e eu acredito que seguir alguém que já o faz há muito tempo, parecendo que não, ajuda-nos não só a fazer o correto e o mais rápido, mas também a evitar erros que já foram cometidos. E é mais barato, não é? Também. Mas para dizer que todos nós em algum dia já fomos iniciantes e se calhar a única coisa, agora um bocadinho mais a sério, se calhar a única coisa que eu poderia acrescentar, única mesmo, é autenticidade. Uma das coisas que vejo também que é como eu chamo, o erro do artista, a morte do artista, aliás, dos vendedores, é quererem parecer que sabem o que não sabem. Certo. O cliente cada vez mais é informado. A informação. A Google agora, tocando assim muito rapidamente na questão da inteligência artificial, o Google agora já tem um agregador de respostas. Quando a pessoa pesquisa alguma coisa, o Google agora com a inteligência artificial, no motor de pesquisa mesmo, já tem ali um primeiro parágrafozinho que é o resumo do que apanha em vários websites e põe ali um parágrafo resumido. Se for ao Google Search agora, não sei se é preciso fazer, não sei se eu fiz algum enroll antes ou se já no standard já aparece, mas se a pessoa faz o search de alguma coisa, ele dá ali um parágrafozinho de resumo de inteligência artificial e depois dá os vários sites naquela pesquisa tradicional. Para dizer o quê? Os clientes estão informados. Não vale a pena inventar. Os clientes estão informados, estão cada vez mais cientes. Os clientes às vezes perguntam para testar. Testam-nos cada vez mais. Por estarem mais informados, vamos testando para saber se realmente nós somos genuínos ou não. Então, na primeira vez que nós inventemos alguma coisa que nós não sabemos a resposta, mas tentamos impressionar e dizemos lá alguma coisa que o cliente pode descobrir, há uma grande percentagem de probabilidade que o cliente descubra. Então eu digo, seja genuíno. Sejam genuínos e se realmente não soubermos, it's ok, não tem problema. Ok? Vamos, por exemplo, vamos voltar para a tecnologia. A pessoa quer comprar um router específico, mas este router, por acaso, faz esta função? Olha, boa pergunta. Eu vou apontar aqui. Ora bem, parece que a internet deu novamente aqui uma falha, mas, olhem, eu acho que nós ficamos aquilo que são as principais ideias de que hoje o Sulmane, portanto, o Sulmane Ibrahim nos quis trazer. Ou seja, é importante nós vendermos com propósito, para isso tem que haver uma dose de autoconhecimento, conhecermos os nossos valores e antes de querermos, portanto, houve aqui a Sulmane, mas aqui em jeito até de conclusão, até porque já estamos aqui para além da nossa hora, eu quero-te agradecer muito a tua presença. Epá, tu estás num país que eu digo isto com todos os moçambicanos, é um país que eu tenho uma enorme vontade de conhecer e eu sinceramente espero que algum dia haja até a oportunidade profissional de eu concretizar e realizar esse meu objetivo. Sendo assim, e só para terminarmos, Sulmana, qual é a mensagem que tu queres deixar aqui para os ouvintes do podcast Parar para Vender? Esta é capaz de ser a pergunta mais difícil. Já falamos de tanta coisa, já deixei tantas mensagens. Nós tentem descobrir, se calhar deixo o seguinte, façam-se esta pergunta, se calhar não hoje, mas amanhã de manhã quando acordarem, o que é que vos move? Tentem perceber qual é o vosso propósito. Nosso tempo na Terra é finito, é limitado,
nós algum dia já não cá estamos, o que é que nós queremos deixar para as gerações a seguir? Qual é o impacto que nós causamos na geração que cá está? Qual é o legado que nós queremos deixar para a nossa família, nossos filhos, para a sociedade e para o mundo? Tentem descobrir isso. O propósito pode ser mesmo uma vida pacata, calma, sem nenhuma estátua em nosso nome. Não ter um propósito nobre, vou assim chamar entre aspas, não faz de nós menos ou mais. Simplesmente faz de nós claros de que nós queremos uma vida mais calma, mais sossegada. Mas tenham clareza no que é que querem. Uma vida com propósito, acho que é uma vida mais bem vivida. E sejam consistentes naquilo que fazem e nunca desistam. Um dia irá acontecer aquilo que tanto almejam se forem consistentes. Como diz o Joel, Muito obrigado, o trabalho devolve. É só trabalhar arduamente. Muito obrigado. Olhem, para quem nos está a ouvir e gostasse de conhecer um pouco mais sobre as atividades então da Ubuntu, da empresa de Solomana, eu aconselho então toda a gente a pesquisar, a ir a este link do LinkedIn. Também está presente no Facebook, portanto facebook.com/Ubuntu Holdings, e também no Instagram, portanto em todas as redes sociais o Solomano está presente. Solomana, olha, quero-me despedir de ti, não te faz já embora, deixa de estar aí atrás da cortina que eu já vou ter contigo, está bem? Então, sendo assim, eu quero agradecer a todos os participantes. Tivemos uma falha no link do LinkedIn e eu comprometo-me até ao final da semana enviar às mais de 300 pessoas que se inscreveram, eu enviar o link direto para que consigam ouvir este episódio, esta brilhante conversa que o Solomana nos proporcionou através do meu site, através do Spotify ou através do Google Podcasts. Portanto, muito obrigado pela vossa participação e até ao próximo episódio do Parar para Vender.